Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a Missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 28 de agosto de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, para receber também nosso devocional diário Meditar e Orar. Hoje começamos com a nossa palavra-chave, né? Então eu peço que você não se esqueça de prestar atenção aí na nossa palavra-chave, tá? Tanto aqui quanto no devocional. E vamos que vamos para a nossa leitura bíblica, porque daqui a pouco parabenizaremos os aniversariantes e temos aniversariantes especiais nesse dia de hoje. A leitura de hoje será 1 Crônicas 20, 21, 22 e 23. Então, bora lá! 1 Crônicas, capítulo 20. A conquista de Rabá. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Joabe conduziu seu exército até a terra dos Amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e a deixou em ruínas. Davi tirou a coroa do rei deles e ela foi colocada na sua própria cabeça. A coroa era de ouro de 1 talento e ornamentada com pedras preciosas. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Depois disso, houve uma batalha contra os filisteus em Gezer. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Em outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o giteu, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Em outra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. 1 Crônicas, capítulo 21. Davi faz um recenseamento militar. Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? No entanto, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e depois voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório do recenseamento do povo. Em todo Israel havia 1.100.000 homens capazes de manejar a espada, e em Judá 470.000. Joabe, porém, não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem desagradou a Deus, por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, dou a você 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, e 3 dias de espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor, assolando todas as regiões de Israel.
Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Quando, porém, o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo que destruía o povo: basta, detenha a mão. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos com pano de saco, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Davi edifica um altar. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que edificasse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade tinha falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo. Virando-se, viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele e se esconderam. Nisso chegou Davi. Quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, com o rosto em terra. Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da eira para eu edificar um altar em honra ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Araúna, porém, disse a Davi: que o meu senhor, o rei, fique com ele e faça o que bem parecer bom aos seus olhos. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 600 siclos de ouro pelo terreno. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, Davi viu que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos estavam no santuário em Gibeão. Davi, porém, não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 22. Então disse Davi: este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Preparativos para o templo. Davi deu ordens para que fossem reunidos os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra que preparassem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: o meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar Salomão, seu filho, e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Contudo, veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele.
O nome dele será Salomão, e durante o seu reinado darei paz e tranquilidade a Israel. Será ele que construirá um templo em honra ao meu nome. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para obedecer à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. Se for cuidadoso em obedecer aos estatutos e às ordenanças que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés, você prosperará. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime. Com muito esforço providenciei para o templo do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, grande quantidade de bronze e ferro, mais do que se pode calcular, além de madeira e pedra. Além disso, você poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. De fato, artífices inumeráveis, portanto, comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Então, Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão, o seu filho. Ele disse: certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês e concedeu a vocês paz, pois ele entregou os habitantes desta terra nas minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que será construído em honra ao nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 23. Os levitas. Já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38.000. Davi disse: destes 24.000 serão responsáveis pela supervisão do trabalho do templo do Senhor, 6.000 para serem oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas das portas, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos musicais que eu preparei para esse propósito. Davi dividiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Os descendentes de Gerson. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei, estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, ao todo 3. Estes foram os filhos de Simei: Selomite, Aziel e Arã, ao todo 3. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeús e Berias. Estes foram os filhos de Simei, ao todo 4. Jaate foi o primeiro, Ziza o segundo, Jeús e Berias. Porém, não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Os descendentes de Coate. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, ao todo 4. Estes foram os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e os seus descendentes, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Zebuel foi o primeiro dos descendentes de Gerson. Reabias foi o primeiro dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o primeiro dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Jereias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecameão o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Cias o segundo. Os descendentes de Merari. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali,
Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote, ao todo 3. Estes foram os descendentes de Levi pelas suas famílias, os chefes de famílias, conforme registrados por nome e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não precisam mais carregar o tabernáculo, nem os utensílios usados no serviço deste. De acordo com os instrumentos finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam apresentar-se todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor. Deviam fazer o mesmo sempre que os holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número ordenado dos holocaustos. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pelo serviço do templo do Senhor, sob a orientação dos seus irmãos, os descendentes de Arão. Encerramos nossa leitura por hoje, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Florence, a palavra-chave de hoje. Vamos ali parabenizar os aniversariantes? Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 28 de agosto de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados e parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Hoje temos aniversariante especial, tá aí, daqui a pouquinho a gente vai falar. É a nossa palavra-chave de hoje. Também quero parabenizar ao Mazinho aqui de Portelândia. Também quero parabenizar meu querido amigo Lucas Emerick aqui do nosso canal. Aniversariante especial de hoje também. Também ele é lá de Martinópolis, São Paulo. Também a Missão Caiuá, que hoje está aniversariando. A Mihaly, lá de Londrina, Paraná. O Baltazar Cordeiro, de Paracatu, Minas Gerais. A Laura Souza, de Guiratinga, Mato Grosso. E a aniversariante especial também, junto com Lucas. Rufem os tambores! Nossa aniversariante hoje é minha netinha, Florence, fazendo um aninho hoje. Ai, que saudade, que vontade de estar lá com ela, para poder abraçá-la nesse dia tão especial. Mas Deus não concedeu essa graça nesse dia, mas quem sabe o ano que vem estarei lá para comemorar com ela os 2 aninhos dela. Então vamos orar pelos aniversariantes. Feche seus olhos, ore comigo. Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por conceder ao Mazin, ao Lucas Emerick, a Missão Caiuá, a Mihaly, ao Baltazar Cordeiro, a Laura Souza e a minha queridíssima e amada neta Florence, mais um ano de vida, Pai querido. Agradeço ao Senhor por estas vidas, porque o Senhor tem cuidado de cada um e eu sei que grandes coisas o Senhor tem para cada um deles em nome de Jesus. Peço que o Senhor quebrante o coração daqueles que ainda não se renderam ao Senhor de fato e de verdade. Peço que o Senhor trata as vidas daqueles que já tiveram compromisso com o Senhor e se distanciaram. Peço que o Senhor fortaleça aqueles que estão firmes no caminho do Senhor cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Peço uma bênção especial pela Florence, que está completando seu 1º ano de vida hoje. Que ela seja, ó Deus, acompanhada pelo Senhor em todos os anos de sua vida, em nome de Jesus.
Peço também que o Senhor derrame sobre cada aniversariante, cada casal, cada bebezinho, Pai, as ricas bênçãos de amor, paz, prosperidade, saúde, felicidades, alegria, muita harmonia, Pai, em nome de Jesus, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com eles hoje e nos muitos anos de vida que o Senhor, nos muitos anos de vida que o Senhor há de conceder a eles, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos? Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, santo, santo é o Senhor Deus. Digno de louvor. Amém. Ixi, ixi, ixi. Amém. Parabéns pra você. Nossa. Aí você quer fazer o soprano, né? Maluco.